Boa noite, pessoal. Boa noite àqueles que estão assistindo aqui comigo agora, participando. Boa noite também para quem vai assistir depois, ou até bom dia, né? Se forem ver no dia seguinte aí, tá? Bacana, daí nós já estamos na semana 11 de atividades, tá? Já temos aí uma boa trajetória, uma boa quantidade de atividades aí que já foram desenvolvidas. E a ideia é essa, a gente continuar cada semana falando um pouquinho de um assunto, tá? Na verdade, eu venho trabalhando assuntos gerais, tá? Não estou aprofundando demais para que vocês consigam entender, mas todos os assuntos que a gente vem estudando são assuntos bem importantes e que são fundamentais aí para a gente conseguir continuar aprendendo mesmo à distância aí, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das figuras geométricas planas. A gente vai detalhar um pouco a respeito dos triângulos e dos quadriláteros, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre triângulos e quadriláteros, detalhar um pouquinho esses tipos de figuras aí, para que vocês compreendam bem, e a gente consiga, né, fazer a atividade avaliativa que eu vou postar para vocês amanhã, beleza? Só fazendo um esclarecimento, né, eu acabei não conseguindo postar para vocês a atividade semana passada na quinta, né, a correria do dia a dia acabou impedindo, mas eu coloquei na sexta, tá? Mas eu acho que deu para vocês fazerem aí tranquilamente, até porque eu tive mais respostas na semana 10 do que na semana 9. Beleza? Bom, para a gente não perder tempo demais aí, vou começar aqui com a explicação, e aí se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só avisar, tá bom? Só abrir o microfone aí e falar. Combinado? Vamos lá. Bom, semana 11, aula explicativa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, como eu disse, sobre triângulos, e depois a gente vai falar sobre os quadriláteros. Sobre os triângulos, pessoal, a compreensão é bem tranquila. A gente tem algumas classificações dos triângulos, mas não é nada difícil de compreender, tá bom? Então, primeira coisa, né? O que é um triângulo? Para que vocês entendam e saibam, triângulo é toda figura que tem 3 lados. Se ela tiver 3 lados, a gente determina e chama de triângulos, tudo bem? Então, você olhou uma figura, ela tem 3 lados, ela obrigatoriamente é um triângulo. Tá bom? Aí, entre os triângulos, nós temos alguns tipos, eles recebem alguns nomes de acordo com a observação que a gente faz deles, né? Eles têm algumas características, nem todos os triângulos são iguais, portanto, a gente vai classificar esses triângulos, né? A gente pode pensar assim, como se fossem pessoas, né? A gente tem várias pessoas, todos são pessoas, mas cada pessoa tem uma característica física diferente, e aí cada pessoa recebe um nome diferente, né? A mesma coisa com os triângulos. Com os triângulos eles têm características um pouco diferentes, portanto vão receber nomes um pouquinho diferentes, tá? Aí a gente tem 2 maneiras de classificar os triângulos, tá? 2 formas. Ou a gente classifica os triângulos pelo tamanho dos lados, pelo comprimento dos lados, como está colocado aqui, ó. Então, a gente observa o comprimento. Deixa eu mudar a cor, que está muito igual aqui. Deixa eu aceitar alguém aqui. Giane. Giane? Conseguiu entrar? Tá escutando a gente? Só um instantezinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consegui aceitar a Giane aqui. Tentei pelo celular, mas... Ah, não. Foi sim. Tudo bem, Giane? Boa noite. Boa noite. Tá, continuando aqui, tá? A gente está falando sobre triângulos. Então, como eu estava dizendo, né, os triângulos, eles são classificados em 2 tipos, né? A gente pode classificar esses triângulos ou pelos lados ou pelos ângulos. Então, vamos entender um pouquinho em relação à classificação pelos lados, tá? Pelo tamanho dos lados. Como que é isso, professor? De acordo com o tamanho dos lados do triângulo, a gente dá nomes para esses triângulos. E nós temos 3 tipos. A gente tem os triângulos equiláteros,
os triângulos isósceles e os triângulos escalenos. Essas três classificações, elas são baseadas no tamanho dos lados. Então, já está explicado aqui para vocês, ó. Se os três lados tiverem tamanhos iguais, como é o caso aqui, ó, esse lado e esse lado, eles têm nomes, eles têm tamanhos iguais. Então, a gente chama esse triângulo de triângulo equilátero, com três lados do mesmo tamanho. Daí a gente tem uma segunda situação, que são os triângulos isósceles. Ó. Percebam, esses dois lados têm o mesmo tamanho, enquanto que esse lado daqui de baixo é menor um pouco. Então, quando a gente tem dois lados do mesmo tamanho, dois lados iguais, a gente chama o triângulo de isósceles. E o terceiro caso é quando os três lados são diferentes. Daí a gente chama o triângulo de triângulo escaleno, tá? Então, são nomes um pouco estranhos, né? Mas tá aí para vocês gravarem, ó. Então, se tiver os três lados do mesmo tamanho, equilátero. Tá aqui. Se tiver dois lados do mesmo tamanho, isósceles. E se tiver os três lados com tamanhos diferentes, daí é escaleno. Tudo bem? Então, essa é a primeira classificação aí que a gente tem. E a segunda maneira de classificar os triângulos é observando os ângulos, né? Só para relembrar, ângulos são as aberturas que nós temos no triângulo. Então, todo triângulo ele vai ter três aberturas, que a gente vai chamar de ângulo, né? Então, a gente tem essa abertura aqui, ó, que eu estou marcando. Tem essa outra abertura aqui de baixo, que eu também estou marcando. E tem essa aqui que já está marcada. Estão vendo? Então, sempre três ângulos. E aí é o seguinte, quando a gente tem um ângulo que é retinho, o que é um ângulo reto? É como se fosse a ponta, a quina de alguma coisa, ó. Tá vendo? Aqui é bem retinho essa parte, ó. Tá vendo? Retinho. Quando a gente tem situações como essa, a gente diz que o ângulo é reto. Se o ângulo é reto, daí a gente tem o seguinte, a gente chama o triângulo de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Agora observem os outros dois casos. A gente não tem nenhuma das pontas que é retinha, tá vendo? Ou elas são mais inclinadas ou menos inclinadas. Então, nesses casos aí, os triângulos não são retângulos. Aí eles podem ser ou acutângulos ou obtusângulos. Veja a diferença. O acutângulo é quando todos os ângulos, ó, são fechadinhos. Eles são mais fechados do que o ângulo reto. Tá? O padrão é o ângulo reto. Ó. Vou marcar um ângulo reto aqui. Ó. Se tiver retinho, é reto. Se tiver mais fechado que isso, aí é agudo. Se tiver mais aberto que isso, daí é obtuso. Percebam que nesse caso aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, todos os três casos, todos os três ângulos, na verdade, são ângulos agudos, são ângulos fechadinhos. Portanto, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. E aí nós temos o terceiro caso, quando a gente tem um ângulo que é abertinho, ó, ele é maior do que o de 90, percebe? Portanto, daí a gente chama ele de obtusângulo. Então, recapitulando aqui a explicação dos triângulos, a gente pode classificar em dois grupos, ou pelos lados, ou pelos ângulos. Pelos lados, equilátero, isósceles e escaleno. Ok? O equilátero, os três lados iguais. O isósceles tem dois lados iguais. E o escaleno, nenhum lado igual, ou seja, os três lados diferentes. Se a gente observar pelos ângulos, a gente tem um ângulo reto, então ele é retângulo. Se a gente tem todos os ângulos mais fechadinhos do que o reto, aí é um acutângulo. Ou se tem um ângulo que é mais aberto, daí a gente chama ele de obtusângulo. Ok? Então, sobre os triângulos, é essa a explicação. Tranquilo? Então, são essas classificações que a gente tem. Os nomes um pouquinho confusos para decorar, né? Mas, observando um pouquinho mais, vocês vão gravando aos poucos, tá? Depois, aí, se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas, vocês me coloquem que daí eu ajudo vocês e explico para vocês. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal, sobre os triângulos? Deu para entender a regra aqui, a lógica
da organização aí, dos nomes, etc? Não. Ok, então vamos seguir. Então, a parte dos triângulos é a parte mais simples, tá? Agora a gente vai para a parte um pouquinho mais complicada, que é falar dos quadriláteros, tá? Bom, então, primeiro, o que que são quadriláteros, né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Quem sabe me dizer o que que é um quadrilátero? É o que tem 4 lados? Isso mesmo, Júlia. Quadriláteros são as figuras geométricas planas que têm 4 lados. Né? Nos triângulos, nós observamos as figuras que tinham 3 lados. Agora a gente vai falar das figuras que têm 4 lados, tá? E aí, pelo fato de ela ter 4 lados, obrigatoriamente, ela também tem 4 ângulos, que é o que eu vou mostrar desenhando essas 4 figuras, essas duas figuras aqui, ó. Então, aqui tem pontinhos marcados, eu vou fazer o desenho. Ó, vou ligar os pontos, ó. Ligando os pontos aqui, ó. A gente tem uma figura com 4 lados. Ok? Nossa, ficou torto, né? Mas tá bom. Figura com 4 lados. Aqui também a gente pode ligar os pontos, ó, e chegar numa figura com 4 lados. Se o professor conseguir fazer o desenho, né, já ajuda. Olha lá, 4 lados, tudo bem? Então, aqui nós temos 4 lados, aqui também nós temos 4 lados. Percebam que elas são diferentes uma da outra, né? São quadriláteros diferentes, porém os dois são quadriláteros, ok? Eles foram desenhados aqui, mas são desenhos diferentes, mas os dois com a mesma característica, ter 4 lados. Portanto, os dois são quadriláteros. Então, essa é a primeira ideia sobre quadriláteros, né? Aí, uma consideração aí, né? Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros, foi o que a gente acabou de falar. E uma curiosidade é que a palavra quadrilátero já explica bastante coisa para nós, né? O que que significa a palavra quadrilátero? Ó? Quadri significa 4. E láteros significa lados. Ou seja, quando tem 4 lados, nós chamamos de quadriláteros. Tudo bem? Então, até aqui eu acho que está simples, né? Alguém ia falar, abrir o microfone? Não? Seguindo, então. Bom, então daí a gente vai começar a ver agora quais são os elementos, né? Quais são, digamos assim, os itens que compõem aí os quadriláteros e como que a gente pode organizar esses quadriláteros. Então está colocado aqui, né? Além de possuir 4 lados, todo quadrilátero também possui 4 vértices. Foi o que a gente viu na aula passada, a ideia de vértices, né? Vértices são as pontinhas, lembram? Tem 4 vértices. 4 ângulos internos e 2 diagonais, identificados conforme mostra o exemplo a seguir. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui a gente tem um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, né? E aí a gente identifica aqui as pontinhas, ó, com letras, ó. Cada pontinha aqui, ó, a gente pôs uma letra para identificar. Então, nós temos a pontinha A, a pontinha E, a pontinha O e a pontinha I, né? Tem A, E, I e O. Tanto faz a ordem, tá? E aí, pessoal, quando a gente tem esses vértices aí, essas pontinhas, ela serve para nos ajudar a identificar também as diagonais. O que são as diagonais? São as linhas que saem de uma ponta e chegam na outra passando pelo meio. Ó. Vou riscar aqui para vocês verem o que é uma diagonal. Então, essa é uma das diagonais. E a outra diagonal é essa daqui, ó. Né? Fica mais fácil observar com o desenho que está aqui na sequência. Tá vendo? Ó? Então, é o mesmo quadrilátero. E aí nós temos os vértices e as duas diagonais. Aí, ó, os vértices, como eu falei, são as letras, ó. A, E, I e o O. Os lados, ó, tem o lado que começa na letra A e termina na letra E.
Tem um lado que começa na letra E e termina na letra I, o lado que começa na letra I e termina na letra O, e o lado que começa na O e termina na A. Tudo bem? E aí nós temos os ângulos. Esse ângulo, essa abertura aqui de baixo, essa abertura e essa abertura. Então, para ficar bem claro para vocês, pessoal, triângulos tem 3 ângulos, quadriláteros, 4 ângulos. É bem óbvio, né? Se fosse uma figura com 5 lados, ela ia ter 5 ângulos. Se fosse uma figura com 6 lados, ia ter 6 ângulos e assim por diante. Tudo bem? Então, isso é o básico aí a respeito dos quadriláteros. Vamos seguir, né? Porém, né? Assim como nos triângulos, os quadriláteros também recebem nomes, né? De acordo com as características que ele possui. Então, ó, alguns quadriláteros partilham propriedades particulares que lhes permitem fazer parte de um mesmo grupo. Né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar esses quadriláteros, ou seja, essas figuras que têm 4 lados, e vai organizar elas em grupos, né? Para a gente poder melhor compreender, tá? São alguns grupos, tá? Eu vou explicar cada um desses grupos separadamente para vocês compreenderem bem, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, né? Antes de explicar esses grupos, é preciso que a gente relembre um conceito, uma ideia, para que a gente consiga entender esses grupos aí. Qual que é a ideia? É a ideia de retas paralelas. O que são retas paralelas? Aqui tem os exemplos em branco, né? As setinhas, tá vendo? As retas paralelas sempre permanecem na mesma distância uma da outra. Elas nunca se encontram independentemente do comprimento. Então, vejam bem aqui, ó, essas 3 retas, ó, essa retinha branca. Se eu prolongar ela para cá, ou prolongar ela para lá, concordam que ela também nunca vai cruzar com essa de baixo, que se eu prolongar, ó, nunca vão se cruzar. Assim como essa daqui também não vai se cruzar. Então, sacando isso, pessoal? Então, retas paralelas são aquelas que não se cruzam, elas não se encontram. É a mesma coisa quando a gente fala que as ruas são paralelas, sabe? Porque são ruas que elas não se encontram. Agora, quando a gente fala assim, ó, eu vou te encontrar lá na esquina. A esquina é quando eu tenho uma rua que cruza com outra rua, né? A esquina é mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, retas que se cruzam não são retas paralelas. É importante que a gente se lembre disso. Retas paralelas são aquelas que nunca vão se encontrar. Olha o outro par aqui que nunca vai se encontrar. Prolongando essas 2 retas aqui, elas nunca se encontram também. Tá? Então, esse conceito é importante para a gente entender os tipos de quadriláteros. Tá? Então, vamos lá. Quadriláteros, né? Eu falei que nós temos tipos de quadriláteros. Todos eles têm 4 lados, mas a gente vai entender agora como se dá essa organização aí. Tá? Vamos lá. São vários grupos, a gente vai estudar o primeiro. O primeiro grupo é o grupo dos trapézios. Quem são os trapézios? Ó? Olha aqui o que está explicando. Ó. Para que um quadrilátero seja considerado trapézio, ele precisa possuir ao menos 2 lados paralelos. Essa informação é importante. Então, eu tenho que olhar o quadrilátero e pensar o seguinte, ele tem que ter 2 lados paralelos. O que são lados paralelos? São lados que nunca vão se cruzar, mesmo que eu prolongue esses lados. Tudo bem? Então, ó, observando esse primeiro trapézio aqui, ó, ele tem essa característica. Por quê? Ó, esse lado aqui de cima, ok? Ele não se encontra, nunca vai se encontrar com esse lado aqui de baixo. Estão observando? Eles são lados paralelos. Agora, se eu pegar esse lado aqui, ó, tá vendo esse lado, ó, que eu tô riscando? Se eu prolongar ele aqui, ó, for prolongando ele, prolongando infinitamente, ó,
E se eu pegar esse outro lado aqui, ó, e for prolongando ele infinitamente, prolongando, 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 ó, percebam que eles vão se encontrar, né? Então, eles não são paralelos. Então, nesse caso aqui, a figura tem 4 lados, que é um quadrilátero, porém, só esse lado de baixo e esse lado de cima é que não se encontram. Então, ele tem 2 lados paralelos. Entenderam essa explicação, gente? Sim. Sim? Beleza. Sim. A mesma coisa acontece nos outros casos aqui, né? Esse outro trapézio, ó, ele tem 2 lados paralelos, que é esse daqui de cima e esse aqui de baixo. Se eu prolongar essas outras laterais aqui, ó, elas vão se encontrar. Ok? A mesma coisa no trapézio de baixo. Esse lado aqui, ó, não se encontra com esse lado aqui de baixo. Ok? Então, nós temos aqui 3 trapézios diferentes, mas que têm a característica de ter os dois lados que não se cruzam. Tudo bem? Deu para sacar o que é um trapézio? Precisa Sim. ter essa característica. Ok? Ok. Aí, assim, ó, para a gente entender bem os quadrados, os quadriláteros, desculpa, a gente precisa pensar no seguinte, que é como se fosse uma evolução. Né? Imaginem um teste. Para você ir para a próxima fase, você precisa passar da primeira fase. Então, a primeira fase, digamos que é ser trapézio. Digamos que é a primeira fase. Depois que se é trapézio, aí a gente vai analisar uma outra coisa. Depois que analisar essa outra coisa, a gente vai para uma outra e para uma outra. Então, a gente já entendeu o que são trapézios. Agora, vamos entender a próxima classificação, que são os paralelogramas. Então, para ser trapézio, lembra? Precisava ter 2 lados paralelos. Só que agora a coisa muda um pouco. Agora, para ser paralelogramo, precisa ter 4 lados paralelos. Ou seja, a figura tem 4 lados. Todos têm que ser paralelos. Só que para a gente analisar coisas paralelas, a gente tem que olhar de 2 em 2. Se a gente observar essa primeira figura que está aqui, ó, esse lado e esse são paralelos, nunca se encontram. E esse lado aqui com este, ó, também são paralelos, nunca se encontram. Então, aqui nesse caso, ao invés de ter 2 lados paralelos, tem 4. Se a gente lembrar da outra, ó, aqui nós não tínhamos 4, tínhamos só 2. Né? Então, esse cara é um trapézio. Desculpa, gente. Enquanto que esse outro caso aqui já é um paralelogramo. Então, aqui nós temos 3 paralelogramos, ó. Esse também é paralelogramo, porque esses 2 lados não se cruzam, e esses 2 lados aqui não se cruzam. Mesma coisa acontece aqui, ó. Esses 2 lados não se cruzam, esses 2 lados aqui não se cruzam. Então, nós temos aí, ó, paralelogramos. Tudo bem? 3 paralelogramos. Então, recapitulando, ó, para ser trapézio tem que ter 2 lados paralelos. Para ser paralelogramo precisa ter 4 lados paralelos. Ok? Precisa de mais. Tranquilo? Seguindo. Terceira classificação. Aí a gente vai para os retângulos. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais puxada, né? Então, para ser retângulo, primeiro tem que ser paralelogramo. Então, um requisito para ser retângulo é que primeiro seja paralelogramo. Como assim, professor? Então, primeiro eu vou analisar se é paralelogramo. Se for paralelogramo, daí eu analiso se é retângulo. Então, pegando lá os paralelogramos, a gente vai ter que observar mais uma característica. Os 4 ângulos têm que ser ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. A gente falou dos ângulos retos um pouquinho antes agora, né? O que são ângulos retos? As pontinhas da figura, têm que ser todas retinhas, ó. Todas. Percebem? Todas retinhas. Se for uma coisa inclinadinha assim, ó,
ó. Aí já não é retângulo, porque está inclinado, ó. Tem que ser retinho. Se for reto, é porque é retângulo. O nome já diz, né? Então, nessa figura aqui, nós temos as 4 pontinhas, ó. Essa pontinha, essa e essa pontinha são pontinhas que formam ângulos retos, pontinhas retas. Então, se ela tem os 4 ângulos retos e é um paralelogramo, porque tem todos os lados paralelos, ó, esse lado e esse lado paralelos, esse lado e esse lado paralelos, então isso aqui é um retângulo. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Mesma situação nós temos nesse outro caso, né? 4 pontinhas retas, ó, podem observar. E além das 4 pontinhas retas, os lados são paralelos. Tranquilo? E nesse terceiro exemplo também, né? Pontinhas retas e lados retos também. Tranquilo? Então, isso são os retângulos. Né? Vamos para o próximo item. Aí o próximo aqui é como que a gente classifica os losangos. Então, a gente já viu, ó, a gente já falou dos trapézios, já falou dos paralelogramos, já falou dos retângulos. Agora a gente vai falar do caso dos losangos. O que é um losango? Percebam, venham comigo, ó. Todo paralelogramo que apresentar 4 lados com medidas iguais é um losango. Opa, como assim? Então, primeiro, de novo, tem que ser o quê? Paralelogramo. Primeira característica. Para ser paralelogramo, todos os lados têm que ser do mesmo tamanho. Desculpe, para ser paralelogramo, nós temos que ter os lados paralelos. Tá? Então, esse lado aqui é paralelo a esse paralelo a esse. Então, isso é o que precisa para ser paralelogramo. Depois que a gente descobriu que a figura é um paralelogramo, a gente vai observar se ela é losango. Para ser losango é simples. Os 4 ladinhos têm que ter o mesmo tamanho. Esse ladinho aqui, ó, tem que ser do mesmo tamanho desse, que tem que ser do tamanho desse, que tem que ser do tamanho desse. Então, se um medir 4, os outros todos têm que medir 4. Se um medir 8, todos têm que medir 8, entenderam? Então, tem que ser do mesmo tamanho, Então, aqui nós temos um losango. Aqui também nós temos um losango, porque todos os lados são paralelos e todos os lados têm o mesmo tamanho. Mesma coisa acontece aqui, mesma coisa acontece aqui. Então, isso são os losangos. Figuras que têm 4 lados do mesmo tamanho. 4 lados iguais. 4 lados com a mesma medida. Ok? Então, na sequência, nós temos agora o último caso, que é o melhor de todos, né? Que é o mais conhecido, inclusive, de todos vocês, que é o quadrado. O quadrado, pessoal, ele reúne todas as características colocadas anteriormente. Então, eu vou até voltar para vocês verem. O trapézio, ele tem 2 lados paralelos. O quadrado também tem. O paralelogramo tem 4 lados paralelos. O quadrado também tem, porque ele tem todos os lados paralelos. O quadrado, ele tem todos os ângulos retos, ou seja, todas as pontinhas dele são retas. Então, ele tem todas as características do retângulo. E ele tem também todas as características do losango, porque todos os lados são do mesmo tamanho. E aí, juntando todas as regras anteriores, a gente chega no quadrado, que tem tudo, né? Então, os quadrados são retângulos, com lados de medidas iguais, ou seja, são paralelogramos com lados e ângulos congruentes. Congruente significa igual, tá, pessoal? Então, basicamente, o quadrado tem todos os lados paralelos, todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos do mesmo tamanho. Tudo bem? Vejam,
esse também é um quadrado, ok? Ele só está inclinado, mas ele é um quadrado, porque as pontinhas são todas retas, e além de ter as pontinhas retas, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, tá bom? Então, a gente pode dizer que o quadrado, é considerado uma figura regular, porque ela é toda arrumadinha, ok? Toda certinha, toda alinhada. Então, isso é um quadrado. Tranquilo? Sim. 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 Conseguiram pegar a explicação? Sim. Sim. Legal. Sim. Então, só recapitulando rapidinho, ó. Então, trapézio, dois lados paralelos. Paralelogramo tem que ter os 4 lados paralelos. O retângulo tem que ter todos os lados com ângulos retos, todos os ângulos têm que ser retos. O losango tem que ter todos os lados do mesmo tamanho. E, por último, o quadrado, que tem que ter tudo que tinha nos anteriores. Legal? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo a aula. A aula de hoje foi até mais curta, né? Vamos ver se vocês entenderam, porque é praticando que a gente aprende. Então, vamos ver. Bom, aí tem o seguinte, ó. Analisando os polígonos a seguir, indique quais se encaixam no grupo dos quadriláteros paralelogramos, ou seja, quais entre as figuras que estão colocadas aqui abaixo, quais delas são paralelogramos, ou seja, quais delas têm todos os lados paralelos. Quem me diz? Quem me ajuda aí? Falem para mim. AD? Bom, A. D, G. A também? F. F. Que mais? Tem mais? G. G também? Que mais? Tem mais? AC, eu acho. Não, AC não. Tem mais, pessoal? Ou não? Vocês que sabem. Não, acho que não. Acho que não? Não. É isso mesmo. Por quê? Tem que ter todos os lados paralelos, né? Então, essa daqui tem todos os lados paralelos, né? O lado de baixo é paralelo com o de cima. O lado de... Esses dois aqui são paralelos também. Tranquilo? Aqui também, ó. Lados paralelos, lados paralelos. E aqui também, lados paralelos, lados paralelos. E nesse caso aqui também. Tranquilo? Então tá certo, é isso mesmo. Vamos para mais uma. Losango é um quadrilátero que possui necessariamente, ou seja, qual que é a característica do losango? Ó? Na letra A, apenas um lado, apenas um par de lados paralelos. B, os 4 ângulos iguais. C, as diagonais iguais. Ou D, os 4 lados com a mesma medida. Qual é a característica principal do losango? Os 4 lados É com a D. mesma medida. Exatamente, letra D. 4 lados com a mesma medida. Essa é a característica que a gente viu lá no losango. Vou até voltar para a gente olhar. Ó, 4 lados, ó, tá escrito aqui, ó, 4 lados com medidas iguais, ou seja, com a mesma medida. Tranquilo? Legal? Então é isso. Então vamos para o próximo. Verdadeiro ou falso? Agora é dizer se é verdade ou se é mentira, beleza? Primeira pergunta. Todo quadrado é um losango. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. É falso. Verdade. Verdade. Opa, verdade ou mentira? Tem gente falando que é É verdade. falso. É verdade. Verdade, falso. Então tem as duas respostas. Então vamos ver quem está certo. Verdadeiro, pessoal. Por quê? Ó? Todo quadrado é um losango, pois possui lados com medidas iguais. Né? O que é a característica do losango? Que ele tenha lados com medidas iguais, não é isso? Sim.
O quadrado também tem todos os lados com as medidas iguais. Então, todo quadrado é um losango, sim. Tudo bem? Porque os dois têm os Sim. lados do mesmo tamanho. Vamos para mais uma? Verdadeiro ou falso? Agora inverteu a pergunta, ó. Todo losango é um quadrado? Falso. Eu acho que não. Falso. Falso. E aí, falso? O que você acha, Ana? Não sei, professor, porque eu já errei uma aí. Não, mas você errou naquela. É porque eu prestei atenção que os quadrados são retângulos, né? Então eu tô fazendo uma confusão. Ó, vou repassar rapidinho antes da gente dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Ó, vamos voltar lá. Desde o trapézio. O trapézio tem que ter dois lados paralelos. Paralelogramo tem que ter 4 lados paralelos. O retângulo tem que ter todos os ângulos retos, todos os ângulos retinhos. O losango tem que ter todos os lados com medidas iguais. E o quadrado tem que ter tudo que tinha nos outros. Acho que é verdadeira aquela lá. Vamos olhar a pergunta. Não, essa já tinha ido. Opa, essa daqui, ó. Todo Era losango é um quadrado? Eu adiantei. a É resposta. verdadeiro. Não, é falso. É falso, É falso. Acabei É de mostrar. falso. A gente É já tomou um falso. spoiler ali. Porque Não, veja, eu falei que era verdadeiro pra fingir que não vi. eu dei um spoiler, né? Aí facilitou. Para ser um quadrado, precisa ter os lados iguais. Tudo bem, os lados estão iguais, concordam? Nas duas aqui, os lados têm o mesmo tamanho. Sim. Mais um. Porém, os ângulos não, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é fechadinho, enquanto que esse daqui é mais aberto. Para ser quadrado, todos os ângulos têm que ser do mesmo tamanho. Tudo bem? Então perceberam a diferença? Sim. Eu posso dizer, ó, posso dizer que, imaginem que isso aqui é um quadrado, tá? Eu posso dizer que todo quadrado é losango. Porque ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. Agora, eu não posso dizer que todo losango é quadrado, porque nem todos os losangos têm os ângulos iguais a 90. Percebem a diferença? Aham. É isso, tá? Então, a ideia da aula era essa, trazer um pouquinho da ideia de figuras geométricas planas para vocês, explicar sobre quadriláteros, explicar sobre triângulos, né? Foi assim, de uma maneira bem simples, né? Tentei trazer figuras para vocês entenderem, observarem. Agora fica aí para vocês, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem que eu retome a explicação de algum dos itens, pessoal? Não. Muito de boa. Não? Bom, então essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu acho que foi simples, a gente fez até em menos tempo do que geralmente a gente faz, né? Com uma aula mais curta, até porque é uma aula mais conceitual, né? A gente não fez cálculos, mas é um assunto bem importante, bem bacana da gente estudar e bem, assim, fundamental, porque isso aí está sempre presente em qualquer atividade, qualquer avaliação que vocês tiverem que fazer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente pode ir encerrando. Alguma dúvida? Professor, Mariana? o senhor pode repassar aí sobre o quadrado, o último item aí, os quadrados são retângulos Vamos lá. com lados de medidas iguais, ou seja, são paralelogramas. Isso, ó. Os quadrados são retângulos com lados de medidas iguais, ou seja, são paralelogramos com lados e ângulos congruentes. Ou seja, só para ficar claro, tá, Ana? O quadrado, ele tem que ter todas as características das outras figuras, né? Ele tem que ter todos os ladinhos do mesmo tamanho, ele tem que ter todos os ângulos retinhos, ó, todos os ângulos bem retinhos, e tem que ter todos os lados paralelos. Então, todas as características
que a gente falou das outras figuras, o quadrado tem todas. Né? Lembrando um pouquinho do Chaves, né? O quadrado é o exibido, sabe? Igual o Kiko. Né? Que aí tá lá a Chiquinha brincando, o Chaves brincando, né? Aí o Chiquinha tá brincando com um negócio, o Chaves brincando com outro. Aí chega o Kiko com a bola, aquela bola grandona, né? Dizendo que ele é o melhorzão de todos. É que nem o quadrado. O quadrado é o exibido. Ele fala, ó, eu tenho tudo que vocês têm e ainda sou melhor. Sabe? É o quadrado. O quadrado é o cara Ou exibidão. seja, ele tem retângulo, ele tem losangos. Isso, ele é todo mundo, ó. A gente pode dizer que o quadrado, ele é um trapézio, ele é um paralelogramo, ele é um losango e ele é um retângulo. Ele é tudo junto numa coisa só, que aí vira quadrado. Tá, ok, professor, obrigado. Que nem eu, né? Eu sou bonito, inteligente, legal. Mas não é quadrado. Eu não sou quadrado, mas sou melhor que o quadrado. Porque eu entendo o quadrado. Sei até explicar o quadrado. Entenderam? É isso. O quadrado é o cara exibido da coisa, entendeu? Você, Christian, o Christian aí, por exemplo, no máximo um trapézio. Entendeu? Eu sou um círculo, eu não sou nada, eu sou diferentão, eu sou um círculo. É isso, gente. Então, brincadeiras à parte aí, mas só para ficar mais fácil o entendimento aí, tá? Mais alguma coisa, Ana? Quer que eu volte? Mais alguém? Quer que eu explique mais algum detalhe? Não, professor. Não. Perfeito. Então, aí a gente fica combinado, né? Que amanhã eu coloco para vocês a atividade, para vocês fazerem, tirarem a nota. E aí a gente vai vencendo aí aos poucos mais uma semana. Tranquilo? Beleza, professor. Quer jogar Free Fire, Richard? Legal. Os meninos já querem sair da aula. Tranquilo, gente? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Para a gente poder encerrar a aula, tá bom? Beleza, então. Fala, professor. Gente, muito obrigado aí. Vou interromper a gravação, viu? Bom resto de noite para vocês. E aí a gente se encontra de novo na segunda para fazer a correção. Perfeito? Tchau, Beleza, tchau para professor. vocês. Falou, professor. Boa noite, professor.